começando mais um podcast. Hoje a gente está com ele aqui, o Johnny, o fera do Bragantino do Pará, né? É o Tubarão do Caeté. E a gente vai fazer esse papo bacana com ele. Com o patrocínio da BetSports BR, a melhor casa de apostas da cidade e da região. Então você que quer fazer sua aposta, faça na melhor da cidade. BetSports que está patrocinando aí a TV O Glória, está patrocinando o Glória Podcast, o Finta Esportiva. E tamo junto. Eu sou o Bruno. Eu sou Zito Neto. Eu sou o Tony. E o fera aqui, o Johnny, que participou da copinha. Johnny, se apresente pro nosso público aí. Fale de você, tá jogando aonde? Tá jogando no Bragantino ainda, né? Eu sou o Johnny Moraes, né? Queria agradecer primeiramente o convite de estar participando desse podcast. O início é bem difícil. Às vezes não tem apoio de ninguém, somente da família. A gente quer crescer um pouco mais porque a gente não tem oportunidade na nossa cidade. Tem muita gente que só quer o sucesso, mas quando tá embaixo não quer ajudar para crescer, entendeu? Aí eu saí de casa com 15 anos, no início minha mãe não aceitou muito bem, queria para mim estudar, né? Mas quando a gente quer um sonho, a gente quer buscar. Meu pai aceitou porque ele não teve a oportunidade que eu estava tendo. Tive alguns colegas que me apoiaram no início, graças a Deus eu encontrei pessoas maravilhosas no Pará, que me acolheram de braços abertos. Pessoas que eu não encontrei aqui, entendeu? Eu acho que é algo lamentável, porque a gente tem gente do nosso lado que torce para as pessoas que não conhecem, mas não apoia a gente que está do lado, entendeu? Eu acho que isso é muito chato, não ligo muito, porém eu acho que é chato, mas graças a Deus, Deus me abençoou, todo o sacrifício está valendo a pena, estou tendo várias oportunidades, graças a Deus. Estou com alguns investidores, fechando um contrato com um empresário agora. E é novas portas que estão se abrindo. Deus sabe de tudo. Eu acho que tem momentos ruins e momentos bons. Graças a Deus estou vivendo meus dias de glórias. Todo trabalho que eu fiz, todo sacrifício que eu passei, está valendo a pena. E eu falo para todos que pensam em desistir, que não desistam. Porque tudo é um processo. Tu vai ter momentos que tu vai querer parar, vai ter cansaço. Muitos jogadores têm depressão por conta de estar longe da família, né? Já levei alguns colegas para ir e voltaram por esse motivo. Que é uma das partes difíceis, né? Ficar longe da família. É triste, às vezes teu pai liga, dizendo que tá com saudade, mas fala para tu segurar firme porque ele acredita em ti. Ele acredita que tu pode dar mais. Então, o sucesso, ele não é de uma hora para outra. Não é da noite pro dia, Não é da né? noite pro dia. Como a galera pensa. Né? Todo mundo vê tuas fotos curtindo, estando lá jogando, mas no dia a dia tu tá ralando, acordando 5 horas da manhã, pegando 2 ônibus para ir treinar. E algo que é algo incerto, né? É um sonho apostado. Muitas vezes tu não tem sucesso, de 1000 um vira jogador, entendeu? Mas quando a gente acredita, quando a gente tem fé que aquilo vai dar certo, a gente sempre consegue. Só depende da gente para isso. E aí, Johnny, vamos pegar essa parte do começo, né, lá nos teus 15 anos, quando tu saiu a primeira vez. Quem foi que te levou para o Pará? E antes disso, quem foi teu maior incentivador? Foi teu pai? Teu pai é do futebol também. E para quem talvez não conheça o Johnny, Johnny é da nossa cidade vizinha, de Nina Rodrigues, filho de lá, né? Filho de Nina Rodrigues. Teu pai era do futebol também, tentou ser jogador profissional de futebol. Como foi essa influência do teu pai na tua ida no Pará? Meu pai teve algumas passagens por alguns clubes, mas não profissionalmente, da cidade, de São Luís. Tentou, mas como eu falo, nem sempre dá certo, né? E por algumas oportunidades que ele não teve, ele me incentivou. Porque sabia que eu podia trilhar essa carreira e ter sucesso. Entendeu? E quando foi para mim para lá, eu tinha um colega que é o Caio Gabriel, né, da nossa cidade também, e ele já estava no clube, que é o Tiradentes. E eu fui indicado por ele, fiz o teste, graças a Deus passei, e lá eu trilhei minha carreira, começo de tudo. E essa primeira parte lá, foi para conciliar com os estudos, deixou os estudos por um tempo? Como é que foi essa primeira parte dos 15 anos depois que tu passou no teste que teve que te mudar para o Pará? Não, a adaptação às vezes é complicado, né? Porque a gente está acostumado com o clima,
com certas coisas, e lá é diferente, é cidade grande, é capital, e às vezes a gente tem que demorar um pouco a adaptação. Mas é bom encontrar um cara que até hoje está comigo desde os meus 15 anos, que me ajudou muito, nunca me deixou de lado, que hoje eu estou no apartamento dele, né? Que fica com outros atletas que ele leva do Maranhão também, que é o Lucivaldo da Mata. Tenho certeza que ele está me assistindo. E queria agradecer muito ele por ter me dado a oportunidade, e o Sandro Pereira também, que são dois investidores que eu tenho. Certo. E essa parte dos 15 anos lá para conciliar o futebol com os estudos, como é que foi? No começo foi complicado, né? Porque eu tinha que treinar, eu chegava tarde do treino e aí eu tinha que ir para a escola. Mas eu nunca parei de estudar também, porque o estudo também é uma porta que a gente não pode fechar. Porque a qualquer momento a carreira de jogador é curta. E por isso você tem que conciliar as duas coisas. Nunca parei de estudar, estudava à noite. Difícil, né, cara? Estudar É à noite. difícil, é Sem complicado. treinar é difícil, imagina treinando, chegando cansado, Porque é bem cansativo cara. também, às vezes tu nem almoça, né? Tu não almoça porque às vezes tu treina, aí tem que fazer atividade da escola pra entregar, e às vezes tu nem almoça. Mas é algo bom, acho que tudo tem um sacrifício, né? E esse era o sacrifício que eu fazia. Aí que sacrifício, né, mano? Que a galera vê aí, né, vê o cara jogando, vê o cara na TV, né, como tu pôde, teve a oportunidade de aparecer. Eu não sou ninense, sou de Vargem Grande, mas eu acho que para todo ninense foi muito importante ver o nome da cidade sendo falada, né, para todo o Brasil, mandando um abraço lá. Até da parte da glória que tu fala também é isso, né? Aparecer em rede nacional, poder lembrar da tua cidade, as pessoas que te incentivaram para chegar até ali, né? Isso. É muito bom. Tipo, eu recebi várias mensagens positivas, né? E várias pessoas da minha cidade também que me apoiaram. Tenho colegas que me apoiam também, que sempre me apoiaram, deram uma palavra de incentivo, que às vezes o dinheiro não compra a palavra que a pessoa fala. Às vezes tu tá precisando só de uma palavra para tu, tipo, dar aquele ânimo para crescer, entendeu? Tipo, tá desanimado, tá pensando em desistir. Tipo, foi pessoas que acreditaram em mim. E eu nunca posso esquecer de onde eu saí, porque foi lá que me olharam jogando, foi lá que viram meus primeiros passos no futebol. Então, em primeiro lugar, é lembrar das raízes, né? Das pessoas que acreditam na gente. E levar minha cidade para o lugar mais alto que eu puder. Onde eu puder estar indo, eu vou estar representando, vou estar falando. Porque é o meu orgulho da cidade que eu sou. Onde tem vários atletas, né, que podiam estar saindo para jogar, mas infelizmente a oportunidade é grande. Tem muita gente talentosa, cara. Muita gente talentosa em Nina Rodrigues, né? Seleção sub-20 é prova disso. Nina Rodrigues, Vargem Grande, né? Até sim, Vargem Grande também. Quer falar, Tony? Pra falar em gente talentosa, temos o Remy Corrêa, né? Que também Isso. foi profissional, jogou na Bélgica, e aí que tu vê no Remy Corrêa um exemplo para a cidade. Um exemplo, assim que eu comecei, ele me enviou uma mensagem, né? Desejando boa sorte, que nessas horas ia aparecer muitas pessoas querendo se aproveitar teus dias de glória. E realmente é verdade. Realmente é verdade. Sempre aparece várias pessoas querendo se aproveitar do teu sucesso. Mas ele falou que era para me ter cabeça, que era para me concentrar realmente no que eu queria. E é um cara que é exemplo não só para mim, eu acho que para muitas pessoas de Nina Rodrigues e Vargem Grande. Porque foi um cara que acreditou também no sonho, né? E foi longe. E eu acho que é um exemplo a ser seguido. Lutou por isso e conseguiu, né? Conseguiu. Chegou lá. Remy que jogou na Europa, na Bélgica e em Portugal, se não me engano, né? Foi. Portugal, jogou. Na Bélgica também. Se eu não me engano, foi no esporte. Se eu não me engano, De Portugal, se ele jogou nesse, é o maior time, né? Esporte Portugal é o maior time de lá. E aí, a gente passa dessa parte dos teus 15 anos, foi pro Tiradentes, do Tiradentes até chegar no Bragantino, como é que foi? Foi dias também que foi sofrido, né? Porque sair de um clube para ir para o outro não é fácil. E às vezes tem aquela diferença do profissional para a base, e muitas vezes o profissional rejeita a base, entendeu? E para subir profissional também é difícil, porque a gente está naquele período de adaptação, e
Vai falar, vai falar. Conta. Mas foi um período bom. Saí do Tiradentes, fui pro Paraense. E do Paraense voltei pro Tiradentes de novo, que foi lá que eu joguei minha primeira competição profissionalmente, que é a segunda divisão do Campeonato Paraense. E de lá fui pro Santa Rosa. Joguei o Sub-20 e depois fui pro profissional do Santa Rosa. E a tua primeira competição na segunda divisão, como é que foi essa experiência aí? Os dias de treino, a adaptação? Foi bom porque as pessoas também me acolheram lá no profissional. Quando a gente está na base, ele não liga muito pra gente, mas quando a gente sobe, as pessoas abraçam a gente, entendeu? Pra não rachar o elenco, pra ficar fechado, porque é competição muito importante, que a segunda divisão vale o acesso e dá oportunidade para outras portas, para outros clubes maiores. E foi momentos bons. Segunda divisão é pesado, né, cara? Pesado. Às vezes melhor que a primeira. A gente vê, por exemplo, eu acompanho, né? Eu sei que tem muita gente que não acompanha o futebol maranhense, eu acompanho, né? E eu vejo assim que às vezes na primeira divisão eles tentam prezar pelo toque de bola, pelo passe. Só que de vez em quando o jogo começa a ficar pegado, os caras erram chute, erram toque. E eu vejo que na segunda divisão os caras querem fazer lançamentos. É correria o tempo todo. Quando dá no segundo tempo os caras estão mortos, mas estão correndo, estão brigando, os tá campos também não pegado. ajudam, né? Nem todos os campos também são adequados para dar aquele toque de toque, bola, né? como na primeira divisão, entendeu? E aí o cara usa Tem que ser os recursos que ele tem, né? Vai Que é o evitar 2, 3 lançamento. buracos ali na frente, manda a mão. Nem todo campo é adequado pro cara dar um passe firme, aí o cara vai acabar errando. Não tem um vai campo se padrão prejudicar. FIFA, né? Tu jogou o teu primeiro campeonato da segunda divisão, vocês ficaram em qual colocação? Foi por qual clube? Tiradentes. Tiradentes. Ficaram em Foi qual em quarto. quarto lugar. Quarto. Tu atuou quantas partidas nesse campeonato? Duas 2 partidas. partidas. Tu é zagueiro, né? Zagueiro. Vida difícil. Corrida. Acerta 30, errou uma, saiu o gol, tu é É o, crucificado. E ó, tu é o pior O jogador. zagueiro é do o mundo. goleiro, é o que não pode errar. Porque se errar, Na Copinha eu assisti aquele jogo contra o Ceará ali, eu já vi que o zagueiro tava tudo morto, tava do Bragantino. Já ele era no coração, né? é porque às vezes, também a gente se juntou com pouco tempo para treinar, entendeu? Porque foi um clube que não participou do Campeonato Paraense Sub-20 e eles foram chamados porque não teve a competição em 2020. Eles foram campeão em 2018 e o Castanhal em 2019. E aí eles foram escolhidos para ser o representante porque não teve a competição em 2020. Aí tipo foi juntando, foram pegando Foram contratando, por né? empresário, entendeu? Tipo indicação de empresário e outros jogadores que já passaram por lá. Mas foi um grupo montado assim, muito em cima da hora. A gente teve, Quantos dias de preparação? eu acho mais ou menos? que 3 semanas, porque uma também caramba, 15 dias só. a virose pegou a galera, né, no Natal, e aí ficou complicado. A gente passou uma semana arriado para voltar a treinar foi difícil. Haja chá! Haja chá. É a parte complicada, né? Mas foi no coração, aquele jogo contra o Ceará ali foi superação, viu? Eu assisti. Na hora que fizeram o gol, eu não acredito que os caras empataram. O Ceará é ruim demais. Ah, é brincadeira, o profissional é loucura, é correria, viu? E não parece ser um time montado assim não, não parece que foi um time que foi montado às pressas não, até mesmo pro nível do campeonato. E a gente viu, né, cara, assim, por exemplo, eu fiquei muito feliz pelo Chapadinha e pelo IAP. O Chapadinha era mais limitado, né, eu fui assistir um jogo do Chapadinha e um jogo do IAP. O IAP tinha condições até de ir além, né, o time treinado aí pelo Arlindo Maracanã, um cara bastante experiente, né? Bastante conhecido também no Maranhão, e ele implantou até um jogo bacana pro IAP. E aí, vocês chegaram lá na competição, a competição mais famosa de base do Brasil, e aí, o coração? O coração acelera, né? A gente está entrando no estádio, a torcida torcendo lá, a torcida do Paulista estava torcendo pra gente, né? E o coração acelera. É uma visibilidade muito grande para qualquer atleta de base. É uma oportunidade que tem que dar teu máximo para conseguir um contrato ou empresário. E é a maior competição de base do Brasil.
acho que até do mundo, entendeu? É de lá Verdade. que tu pode dar o teu suspiro final, porque a copinha é sub-20. E é o último suspiro. Quem não for aproveitado no profissional, larga o futebol e vai estudar. Porque, Aí porque daí pra estoura a frente, idade. Aí daí vai pra ter frente só sub-23 e profissional. Entendeu? Então é o último gás da base. Eu acho que 80% dos craques brasileiros foram escolhidos na Copinha, né? O Neymar é o atual exemplo disso. Neymar, Então o a galera. Ganso também, né? A galera do Flamengo também, os caras do Flamengo também. O moleque do Palmeiras, o Gabriel Menino. Aí tem o Ender agora. O Ender que com certeza vai ser vendido para algum clube da Europa. teve aquela geração do Neymar, acho que foi o maior exemplo, porque teve o Neymar, teve o Lucas Moura, teve o Casemiro dessa época, Ganso. Teve mais jogadores, eu não estou lembrado, mas teve uma. E jogadores que chegaram à seleção também, né? Cara, Novos, eu acho que foi um dos melhores times que o Santos já montou na Copa São Paulo. Foi a era do Neymar. eu não sei se o Gabigol também é dessa época, ou se Não, ele é uma geração O Gabigol depois. já é geração pós-Neymar. Pós-Neymar, né? Isso. Agora mudando de. A gente sabe que de profissional para amador há muita diferença. Há clubes que não liberam o jogador profissional para jogar no amador. E tu teve jogando aqui na seleção de Nina Rodrigues. Aí como foi para conciliar entre esse intervalo e outro para jogar essa competição? Rapaz, quando foi pra mim vir pra cá, o clube tava treinando, né? Isso aí foi até um erro meu que depois fiquei pensando. Aí eu peguei uma gripe, aí eu não tava podendo treinar. Inventei de viajar. O pessoal da seleção mandaram dinheiro pra mim. Aí eu vim jogar. Aí os caras que sabiam que eu tava pra cá deram uma enrolada lá. E aí eu vim jogar. Aí no outro dia eu já voltei. Aí os caras perguntavam comigo e falavam que eu tava doente. Aí eu vim pra cá, mas depois eu voltei. Essa parte aí o pessoal pode saber ou corta? Eu acho que já sabe, né? Deu até entrevista na época. Deu até entrevista na época. Depois ficaram sabendo. Culpa do pessoal do Nina Rodrigues. Quase estragam. Eita. Jogou pela seleção de Nina Rodrigues, cara. E assim, é complicado, né, cara? O contrato profissional, né? E como é o dia a dia lá do Bragantino? Agora tu assinou o contrato com eles, né? Com o Bragantino depois dessa competição. Antes tu era de qual time? Santa Rosa. Santa Rosa. E aí, quais são os novos projetos? Se tu pode falar alguma coisa disso aí pra gente, até pra galera de Nina Rodrigues, Vargem Grande, até pra inspirar também, né? Que tem muitos jovens talentosos aqui que podem olhar a tua história, se inspirar. E eu acho que o objetivo maior, né? De tu estar aqui também é para inspirar esses caras, para saber que é difícil a caminhada, mas que dá para chegar. E aí falando Basta agora acreditar, né? como atleta profissional do Tubarão do Caeté, como é essa adaptação, essa emoção de vestir uma camisa de um grande clube do Pará? Como eu falei, novas portas se abriu, graças a Deus. Tem uns projetos bons. Estou assinando um contrato com o empresário, né? E é uma emoção muito grande. É um clube da camisa pesada também no estado do Pará, que está conquistando seu espaço no futebol. Está na primeira divisão, já participou da Copa do Brasil, avançou algumas fases. E é uma experiência boa que me deram a oportunidade, né? Acreditaram no meu trabalho, acreditaram no meu talento. Nem sempre o talento vence, mas com esforço, ajudando o trabalho do dia a dia, a gente conquista o nosso espaço. É muito bom saber que a gente está sendo reconhecido. Nosso trabalho está valendo a pena. E pessoas que acreditaram em mim e os que não acreditaram também, estou mostrando que meu trabalho valeu a pena, que nada foi em vão. E aí agora tu vai ficar no Bragantino, vai disputar a primeira... O Bragantino está na primeira divisão, né? Do Campeonato Paraense, né? Inclusive a gente está gravando aqui, eles estão se preparando para jogar, né? E tu ia da base. E aí, qual é o projeto aí? Alguns clubes me procuraram, né? Procuraram meu empresário também, querendo contratar. Mas está vendo a melhor possibilidade. No momento a gente não pode falar qual clube, mas está tendo algumas possibilidades de ir para Bahia, para
para São Paulo, até São Paulo também, ou ficar no estado do Pará. Mas é algumas portas que estão se abrindo. Isso tudo por conta de muito trabalho, né? De Muito sacrifício. muito sacrifício, ficar longe da Longe família. da família. E como é essa questão de ficar longe da família, cara, esse processo? Por exemplo, a gente aqui, né, Vargem Grande, chamou para um aniversário, estamos dentro. É aniversário de um primo, a gente só quer uma desculpa para se encontrar. Aí tu passa o ano trabalhando, ralando, treinando, como é essa questão de ficar longe da família? A gente abre mão de muitas coisas por causa de um sonho. E a gente passa aniversário, datas comemorativas da família longe. Por exemplo, a gente passou virada de ano dentro de um ônibus, viajando para São Paulo, entendeu? É ruim, mas a gente tem que agradecer a Deus por a gente estar com saúde, né? E querendo ou não, a gente está em busca de algo bom para nossa família também. Que dá uma boa condição para o pai, para a mãe, para os irmãos. Que todo jogador almeja isso. Entendeu? A saudade dói. Mas é algo que a gente tem que pagar. Entendeu? Como eu falei, todo sacrifício tem um preço. E esse é o preço que eu pago. A internet também ela vem como um alívio também, né? Isso. Porque antigamente é o que? Era carta. Hoje você faz uma Pode uma chamada videochamada. de vídeo, uma ligação, conversar no WhatsApp, isso já ameniza mais a saudade que a gente sente no Antes, dia a dia. era tu ligar para um orelhão, rezar para alguém atender e conhecer a pessoa com quem tu queria falar. Não, mas o pior é tu enviar uma carta e não saber se a pessoa recebeu. Só sabe se vier o retorno. Tu sabe que tu enviou. Sabe que tu né? enviou, não sabe se a pessoa vai E receber. receber a resposta então. Cara, hoje tu mandou aqui, isso é o tempo da pessoa A era visualizar. Né? tecnológica mudou muita coisa. Veio para ajudar, mas também para prejudicar muitas situações, né? A gente está falando aqui do profissional, né? Desde que tu iniciou, mas tu tem uma história também aqui no Amador, aqui de Nina Rodrigues e o Vargem Grande, né? Vamos começar por Nina Rodrigues. Qual foi o primeiro clube que tu participou lá de algum campeonato de Nina Rodrigues? Eu passei pelo Independente, foi um clube pequeno, né? Que se iniciou, foi a primeira vez que eu joguei na cidade. Tinha 14 anos. E depois participei com o Real Santana. Aí joguei, a gente foi campeão da competição. Aí depois fui convidado para participar do Juventus. Lá fui campeão novamente. Aí de lá fui tendo outras oportunidades, mas eu preferi não participar por conta da minha ida, com medo de me machucar, né? E a minha ida ser prejudicada. E aqui em Vargem Grande, participou de algum campeonato? Participei do Vargem Grandense com a Asca em duas competições. Por falar em Asco, o Asco também é um celeiro de jogadores De de Nina Nina Rodrigues. Muitos jogadores de lá já vieram jogar pelo time do Asca. É um bom exemplo aqui de que o Asca tem em Vargem Grande e em Nina Rodrigues também, né? Eu acho que é o único time que investe na base, né? De verdade aqui em Vargem Tanto Grande. masculino quanto feminino, né? Dá oportunidade para várias pessoas, para vários adolescentes. Tem o futsal também, que eles são fortes. Né? Ah. A menina lá joga no futsal, a Nina Rodrigues, a Ellen joga no A futsal. Ellen, Joga muito. Ben Souza. Pra E mim, a- uma das melhores jogadoras de Nina Rodrigues. Joga muito, a Ellen joga muito. A Magda também, a Cíntia. própria Cíntia. Né? Nina Rodrigues tem um time bom de feminino, né? Se tivesse mais investimento, como tu fala, que investimento aqui é fraco. Se tivesse um investimento maior, dava pra montar uma seleção A gente boa. dá pra né? ver que os investimentos são tão fracos que a gente não tem campos bons, né? Cidades menores que Vargem Grande e Nina Rodrigues tem campos que é tapete. E aqui a gente tem essa buraqueira aqui. Que privilegia, né, o espetáculo. E assim, também, aqui a gente tem bastante jogador talentoso, cara. Tanto em Vargem Grande quanto em Nina Rodrigues. E assim, eu posso falar até com propriedade, porque assim, uma vez eu consegui, né, um teste pro Rodriguinho. Pra mim também. Pra ti também, né, que a tua mãe te impediu de A ir. minha mãe não deixou ir. Eu tava voando na época. Acontece muito, acontece muito. Tá doido, ele tava agarrando demais. Ia pintar um teste no moto, era pra ele ter ido. O Rodriguinho foi, passou no teste, mas a partir daí, meu amigo, é complicado. E aqui eu vejo que tem bastante jogadores talentosos. Estava te falando de um jogador de Nina Rodrigues, né? Tá falando até que é o Breno. É Breno, né? Joga muito. Eu tenho certeza que se a família do Breno estiver assistindo, pode investir. O cara joga muito. Se tiver a possibilidade de ir para outras cidades além do Maranhão, porque a gente sabe que aqui no Maranhão, o cara conseguir ficar na base é complicado, é difícil.
E, por exemplo, se ele conseguir ir para uma outra cidade como São Paulo, é assim, ele passando no Rio de teste, Janeiro. cara, Rio de Janeiro, São Paulo, ele passando no teste, tá aí o exemplo, o Hendrick, O Hendrick, 15 Hendrick, anos. 15 anos, o pai dele foi morar com ele para lá, arranjou um emprego lá, entendeu? Então, assim, estrutura maior, melhores possibilidades, entendeu? Eu vi ele jogando contra a seleção de Vargem Grande, seleção de sub-20 de Vargem Grande, e Nina Rodrigues, ele estava atuando como ponta, e ele voltava para buscar jogo ajudando o Juan Diego, né, que é o 10 de Nina Rodrigues. Tem um zagueiro lá também que eu tenho certeza que em qualquer time ele fica, cara. Porque jogou em Nina Rodrigues também. O próprio goleiro também é bom, o goleiro da. Então, assim, Nossa, os dois goleiros eram bons. talento só tem, cara. Talento um tem. que já saiu também pra jogar fora, né? É, Em né? São Paulo, que é o Iago. Ou seja, a gente tem uma mina de ouro, mas não tem garimpeiro. Não tem Tá acontecendo investimento, isso. não tem. Geralmente os empresários. E aqui eu vou falar mal dos empresários maranhenses, porque os jogadores sempre falam muito isso. Os caras se aproveitam muito do talento. Porque assim, não sei o que acontece com alguns empresários maranhenses, que assim, o cara viu o moleque lá sendo talentoso e na hora dos contratos, o contrato só é bom pro empresário. É verdade. O contrato para o jogador é horrível. Aí quando o jogador descobre as cláusulas do contrato, ele está vendo que ele está perdendo dinheiro, não ganhando. Aí é a hora que o cara se revolta e tenta cuidar da própria carreira, que fica muito mais difícil. Né? Então os moleques aí é saber também escolher o empresário, ver Porque se o empresário... também é difícil conciliar, entendeu? Tipo, a tua vida do futebol pra tu gerenciar a tua carreira. Às vezes tu não tem tempo e às vezes tu vai acabar prejudicando uma das duas. Então é bom ficar é só a pessoa saber escolher, entendeu? Ter referências boas, que essas coisas não acontecem, mas realmente acontece muito. Mas tu tá lá, tu sabe, né? Tem empresário aí que bota pra acabar com a vida do jogador e pegar o dinheirinho lá só pra ele. Mas tem bastante jogadores talentosos, assim como você também, né? E o maior time que tu enfrentou lá foi o Ceará? Será? Ceará, que é o jogo que o Tony assistiu, né? Que ele tá Que é falando. o nome mais renomado da nossa chave era o Ceará. E como foi esse jogo lá, né? Rapaz, foi muita emoção, né? A gente acreditou até o final. O time estava bem no primeiro tempo. No começo do segundo tempo o time entrou um pouco desligado. Erramos uma bola no meio. Infelizmente a gente pegou o gol. Mas o time acreditou até o final. Acreditou, atacou, até conseguiu o resultado. Infelizmente a gente esperava o resultado melhor do jogo. Mas foi algo bom pra gente. Foi gratificante. A experiência de enfrentar um grande clube, né, que é o Ceará, time de Série A brasileiro. Pra gente foi uma emoção muito grande. A gente comemorou como uma vitória, porque pra gente foi uma vitória. Pode não ter sido no resultado ali, né? Do 1 a 1. Esperado pra gente, mas pra gente foi uma vitória. Mas é a questão do trabalho, né? Do teu trabalho ser visto, né? Está passando numa grande emissora de TV também. E, cara, assim, é bom contar essa história porque a galera só quer ver aquela parte, né? Aquela tua parte da entrevista, aquela parte em que tu tá jogando ali. Mas ver as postas no fotos. Instagram. Agora, a trajetória, que é o mais importante, de acordar todo dia para treinar. E treinamento é pesado. Né? Físico, caixa de areia. Deve ser o mais pesado, né? Às vezes não pode aumentar muito o peso, né? Porque tem que ter um peso ideal para participar das competições. Tem que estar ali limitando várias coisas. Então não pode comer qualquer coisa também. Tá aí que eu não sabia, eu pensei que era só em luta livre. Tá aí que eu não sabia. Tem que limitar o consumo de farinha e Que jussara. é o mais complicado, a farinha e o arroz, né? Pô, Porque minha mãe parece sabia como que arroz. minha mãe sabia o que tava fazendo, não deixou. Eu não largo a Meu farinha. filho, tu cara. não pode comer farinha. Eu não largo a farinha. Cara, mas é luta, é sacrifício, cara. E aí, qual a dica que tu dá para os moleques aí que estão sonhando também, que estão querendo entrar nessa trajetória? Eu acho que a maioria todo mundo aqui eu acho que já sonhou ser jogador de futebol, um dia viver esse momento que tu tá vivendo, os nossos telespectadores também. Eu acho que é o sonho da maioria dos jovens, né? Se tornar jogador profissional. Todo mundo sonha em dar uma vida melhor para sua família. O primeiro pensamento é esse. Ter o luxo, isso. Mas quando realmente a gente vê, não é. Entendeu? Tenho vários colegas, várias pessoas que me mandam mensagem que tá jogando fora. Fernando,
o Rian, filho do próprio Cirlande, Nina Rodrigues, que tá, graças a Deus, tá dando tudo certo na vida dele. E acredita, que o pai acredita no filho. É um exemplo a ser seguido também. Se não acredita no filho dele, se mudou com a família dele para lá, entendeu? Eu falo para os pais, não desiste, não desacredita dos seus filhos. Às vezes ele está sonhando porque ele sabe que pode dar certo. Confie, não que ele vai largar os estudos, né? É difícil, mas ele pode, quando a pessoa quer, ele pode conciliar. Que não possa desistir dos seus sonhos, que possa acreditar sempre, que todo sonho é possível, entendeu? Eu acho que o talento é bom, mas o sacrifício, a luta do dia a dia te torna ser melhor. Nem sempre o talento é suficiente, entendeu? E eu falo para esses adolescentes como eu, né? As crianças que sonham, trabalhar no dia a dia, deixar coisas desnecessárias do lado, que se tu acredita no sonho, tu tem que focar realmente naquilo que tu quer. Deixar de lado algumas coisas que não são prioridades, que vai te atrasar o teu lado, abrir mão de muitas coisas, porque o futebol exige muito de ti, entendeu? Então, se tu quer aquilo para tua vida, tem que focar. Se for realmente o que você quer, você tem que ir em busca. Todo mundo pode conseguir, todo mundo pode ir em busca, mas tem que acreditar sempre. E assim, a gente está falando, né, do teu trabalho, está falando da relação, da saudade de casa, mas tem que tocar no assunto importante também, né? Que é a tua posição no campo, né? Todo mundo sonha, mas o cara quer ser atacante, o cara quer ser o meio de campo, quer ser o cara que dá o drible, posições. né? Quer ser o cara que marca o gol. O cara nunca quer ser aquele cara lembrado por dar um carrinho, chutão. Como foi essa escolha de ser zagueiro? Foi alguém que te incentivou a ser zagueiro? Foi por causa do tamanho? Geralmente escolhe o zagueiro por causa do tamanho, né? Não, tu é alto, tu vai ficar na zaga, não sei o quê. No início, eu era goleiro. E aí a gente foi disputar os Jogos Escolares em Barreirinhas. E a gente tinha 2 goleiros, que era eu e o outro, o Albert. E nosso zagueiro se machucou. E não tinha outro para botar. Aí só tinha eu e o Albert, um dos dois ia pra linha, pra ser zagueiro. E a professora me escolheu, a professora Isomar. E lá que eu fui revelado zagueiro. Desde esse dia nunca mais saí. Como é o nome da professora? Professora Isomar. Isomar. Olha aí, olha o resultado aqui. Olho clínico. Agradeço. Como é o nome do zagueiro que se machucou também? Zagueiro Léo. Léo, muito obrigado, Léo, por ter se machucado, ter dado a chance desse rapaz ser zagueiro. Eu acho que todo mundo de Nina Rodrigues devia estar agradecendo o Léo agora, né? Merece um pedestal. E ver aquele portal, faça uma estátua do Léo. Quando esse cara for jogar na Europa, vai dar uma dedicatória pra você. Não, eu vou levar ele pra trabalhar comigo. Então, por acaso tu foi pra zaga. Eu era goleiro de futsal. E aí a gente perdeu lá no futsal e a professora resolveu me levar pro campo. Aí foi nessa experiência que eu me tornei zagueiro. Aí tu ensinou pros teus zagueiros como é que fazia, né? Disse assim, pô, meu zagueiro, toda hora eu tô dizendo, fica aqui. Mas como eu falo no começo, assim, é ruim porque só tem o chutão, a bola vem e tu chuta. Mas aí quando tu sai pra fora, tu aprende a bater numa bola, tem a tática, né, que é muito diferente. Tu vai ganhando novos talentos que tu não sabia que tinha, entendeu? Aí eu só sabia chutar a bola, lá vinha eu chutava. Zagueirão raiz. Zagueirão raiz. Pra onde o nariz aponta. A bola vai. Vai, bora. Bola pro mato que eu joguei de campeonato. E por aí vai. Geralmente é isso que acontece aqui em Vargião, em Rodrigues, região, os zagueiros aqui mesmo, pescoço pra baixo. Falar em zagueiro, a gente foi lá na final, né, do Ninense e tinha um zagueiro muito bom lá jogando do lado do Raposão, cara. Eu não lembro qual é o time. O Raposão era o lá do time do Chiquita, pá. São Domingos. Isso, São Domingos. Um zagueiro joga muito, cara, joga muito. Time do cara, interior do meu avô. Nina Rodrigues tem um futebol mais forte que Vargem Grande, né? Aí quem joga futebol aí se vira aí pra provar o contrário. Mas eu digo assim, acompanhando o futebol e o futsal, eu posso dizer assim, é a minha opinião, acho que é a opinião da galera aqui também, assim, futebol de Nina Rodrigues é melhor do que o futebol vargem-grandense. E o futsal vargem-grandense é melhor do que o futsal de Nina Rodrigues. A gente vê evidência.
A prova disso foi o campeonato da Copa Luiz dos Santos, jogadores aqui de Vargem Grande, que não tem muito destaque aqui. Mas o Nino Rodrigues deitava e rolava lá. E é isso, vida que segue. Agora, Até porque o campeonato de futsal de Nina Rodrigues, a maioria são jogadores de fora, entendeu? Tipo, porque se eu não me engano pode levar 4 ou tinha 3, era 3. era 3, né? Nessa competição. E a metade do time é jogador de fora, que os caras levam aí completo com os que tem lá. E de lá não são muito afim de futsal, É, né? o pessoal valoriza mais o campo. Não, mas no campo é assim, é bastante competitivo, até o toque de bola é diferenciado. A gente vê os jogadores que têm destaque aqui na cidade, né? No campeonato de futebol, mas que não tem uma transição melhor do que a de Nina Rodrigues. Até mesmo as jogadas pelas pontas, né? Que Nina Rodrigues gosta demais, aquela jogada em velocidade pelas pontas. Teve muito jogador rápido Nina Rodrigues. Mais do interior, da cidade dos interiores de Nina Rodrigues, tem muito jogador bom também. Rápido. A gente foi campeão em 2011 da Copa Taça Cidade pelo Asca, e o Asca podia 5 jogadores de fora. E todos os jogadores de fora que a gente tinha era de Nina Rodrigues. Era o Ronei, o Rasmili. O Daniel já é nossa geração, já. O Daniel é mais novo que eu. Era o Ronei, Rasmili, Felipe, filho do policial lá. O Moreno lá, filho do policial lá do... Não sei se Eu acho que eu sei quem é esse ele nome. não sei, ele é um policial. O Felipe, o bode roxo. Isso. Bode roxo. Os apelidos são melhores. O Léo, que é um pequenininho. O Kirri. Isso, o Kirri. Os apelidos que são bons, os apelidos. Aí esses 5 jogadores eram os que, junto com o Magno aqui de Vargem Grande, eram os que desmontavam. É rápido. O Kirri. É a bala. O Kirri ganhou um pênalti, o cara deu até um tapa na cara dele, porque o cara deu o bote, não pegou a bola, pegou ele e derrubou. Aí o cara também, já que foi pênalti. Ai, nessa hora não fechou. O tempo fechou. Nessa hora foi o pau que fechou. E lá de nós só eu, não se mata. Tá me incentivando, né? Pois O Tony é o cara que começa a briga e sai. Dá um murro e corre, aí deixa você se matar. Não, só dou minha opinião. Pois é, galera. E aí... Ih, corta essa parte aí, peraí. Totaço, pode cortar. Sabe por quê? Porque eu lembrei, tu falou de Kirri, eu só lembrei da briga, cara. Da briga, Da briga Vargem Grande e Nina Rodrigues. Aí os minenses é os comedores de Kirri e Vargem Grande é os comedores de pé de galinha. E é só isso que basta. Pode botar o time que for, cara. Nina Rodrigues e Vargem Grande é o que tu vai escutar na beira de campo, é esses comedores de Kirri aí. Mas é uma não sei o rivalidade quê. muito boa, né? Nina Rodrigues e Saudável. Vargem Grande valoriza muito. Saudável. Eu acho que aqui da região é o maior clássico que tem é Nina Rodrigues e Vargem Grande. O senhor é bom lotor, não é? Acho que são duas cidades apaixonantes por futebol, entendeu? E onde for enfrentar, sendo lá na casa do Nina Rodriguense, como dos Vargem Grandenses, vai lotar. Acho que é o maior clássico das regiões daqui. E o bacana é que o respeito prevalece. Né? Depois do jogo, Tanto dos atletas, né? A Também. prova disso tinha jogador de Vargem Grande jogando em Nina Rodrigues e Nina Rodrigues jogando pela seleção do Vargem Grande, que é o caso do Ismael. Joga Lá é o caso do Ricardinho e do João. E aquele gol do Ricardinho doeu. Não, eu acho que doeu mais foi o dele aqui, que ele chutou que o goleiro vacilou. A bola quicou no chão, o goleiro foi... Já era, quando foi... Já era. A vontade que eu tinha de entrar naquele campo. Mas Deus sabe o que faz. Mas como eu falo, até em competição amador, o cara entra nervoso. Às vezes a pressão no amador é maior que no profissional. Mata a torcida ao redor do campo. E no pênalti. Ao redor do campo, que o cara qualquer hora tá vendo ganhar uma varada nas costas ali. Mas no profissional profissional, é mais blindado, né? Tem segurança, tem segurança, as grades, polícia, tem as alambrado, grades. entendeu? Tem distância também do campo. Então. Isso. No amador tu tem a tua oração ali e rezar pra um doido. Vai na fé. Que Deus proteja. O que eu acho bom é as cobranças de pênalti. O jogador aqui, o gol meio que a torcida aqui, ó. Fechando. E nós tentando entrar com uma câmerazinha de celular. Todo futebol amador é assim, na hora dos pênaltis. Ninguém supera a Várzea. De lá que saem os maiores talentos, né? Um dos maiores talentos sai de lá. Um exemplo é o Bruno Henrique do Flamengo.
Saiu do Mar Várzea. O Leandro Damião também, que foi já com mais de 20 anos, foi descoberto, cara. Pô, do Inter, né? Eu lembro. Foi num jogo de várzea que o cara viu ele jogando e levou direto pro profissional. E foi o estouro que foi. Ele já é pós-Juliano, né? Juliano ganhou a Libertadores um ano antes e no ano seguinte o Leandro Damião ganhou. E assim foi Rivaldo também, me parece. O Aloysio Chulapa também estava desistindo do São Paulo, tava desistindo do futebol já com quase 22 anos, 21, 22 anos. Tava desistindo do futebol, teve oportunidade. Rivaldo que eu diga, quando o Brasil foi penta, né? Eu fui assistir as matérias. E teve vários testes que ele foi rejeitado. Então ele poderia ter desistido, mas não, ele continuou Como era o e nome tal. do capitão da seleção E foi brasileira melhor também, que foi campeão do 2002, mundo. Cafu. foi o Cafu. Foi rejeitado por vários clubes também, entendeu? Mas tu vê depois aquilo que tu as falou. glórias vêm, né? É não desistir. Pessoa que acredita, sabe do seu potencial. O Henrique, que foi rejeitado pelo São Paulo, Ele foi brilhar no Palmeiras. Será que Por que chora, seu Paulino? será que o olheiro se arrepende? se arrepende que o Palmeiras eliminou o São Paulo na semifinal. Na semi, Cara, aquele moleque vai longe, ó. Não, muito bom de bola. Com certeza, o Real Madrid, eu ouvi dizer que o Real Madrid tava comprando. Manchester City também. Ele não vai durar muito tempo aqui no Brasil, não. Mas pra tirar ele dali vai ser uma grana Só boa. vai porque tem uma nova cláusula ali, parece que não pode ser É vendido. acima de 18 anos. Acima de 18 anos. vai- E agora que ele tem 15. Mas eles podem monitorar, né? Tipo, eu acho que é o caso do Vinícius Júnior. Eles fizeram a compra, se eu não me engano. Aí quando ele completou 18 anos, ele se apresentou no Real pode Madrid. fazer um pré-acordo, né? Isso. Contrato. Não pode fazer o contrato oficial, porque já é contra a lei da FIFA. Aí, questão de Foi negócio. Que é menor de idade. Foi a briga do Manu, né? Também. Manu de São Luís. Acho que ele tá no Flamengo agora. O Barcelona, inclusive, na época, se eu não me engano, o Barcelona foi multado por isso aí, foi penalizado. Ele passou uma temporada sem poder contratar ninguém. Porque contrataram não sei quem lá. Não foi o Neymar, no caso? Não, o Neymar não. Eu lembro que teve alguma coisa. Teve Não, uma mas confusão o- na compra do Neymar também. Teve O uma Manu foi injustiça. depois. O Manu foi depois. Depois dessa briga aí. Eu acho que ele tá. A última vez que eu vi a história do Manu, ele tava no Flamengo, tava se apresentando no Flamengo. Eu não sei se ele ainda tá jogando pelo Flamengo. E ele se apresentou numa Ferrarizinha. Só o básico. Só o básico. Só um Tava milhão, ganhando ó, um pouco. bicho, aqui, ó. 15 anos de idade. Rapaz, eu tava imaginando umas coisas também quando eu tava em São Paulo, que todo clube tem um maranhense. Todo clube tem um maranhense. A gente, o exemplo é o Santos. Patati do Santos, né? Que é maranhense também. O Vitor também é maranhense. São Luís, Em né? vários clubes tem jogador maranhense. É a o maioria dos Aroquinha, clubes. ele foi vendido pelo Moto. Vendido não. Teve uma enrolada lá que o presidente está tentando descobrir aí o que foi que aconteceu. Praticamente ele foi cedido do Moto pro O Santos. Santos. Ele enfrentou o Santos, né? E aí eles ficaram de olho, não foi ele que enfrentou o Santos. Ele tava no moto e contrataram ele. Não, essa história aí eu acho que é do Denilson, do Valdenilson. Foi Foi o Palmeiras que contratou. O Valdenilson. Passou no esporte, Globo Esporte hoje. Ah, não, Tem dessa um não jogador sabia do não. Santos, maranhense também. É, chamava ele aqui de Balão Marabá. Agora por quê? Eu não sei. Porque Marabá é no Marabá Pará, é né? do Pará. Aí chamava ele aqui de Balão. Aí ele não foi comprado. Ele jogava na base do Moto e eu acho que ele foi fazer um teste no Santos. Aí ninguém sabe se foi empresário que veio buscar, se foi o antigo presidente que vendeu. Tem a história do Valdenilson também, que ele, em 2019, ele foi contratado pelo Palmeiras, né? Aí ele tá jogando em Manaus agora, se eu não estiver enganado. Tá rodando para Sendo emprestado, né? tá sendo emprestado. Ganhando experiência. Ganhar experiência para poder voltar pro Palmeiras. Que essa é a tua expectativa também, né? É. Conseguir um contrato aí, Conseguir um conseguir mais contrato. rodagem. Contrato tu já tem, né? Com o Bragantino, conseguir mais. Ganhar rodagem, mais experiência, isso também é a evolução do jogador. Fazer várias rodagens. A maioria dos clubes faz isso com os atletas de categoria de base, te bota numa competição inferior, num time menor, para tu ganhar rodagem e ganhar experiência. Aí depois ele te recoloca no grupo. Vinícius Júnior, por exemplo, quando foi pro Real Madrid, né? Ele foi pro O time B, né? time B. Então, assim, para
a galera de fora pensa que foi o cara foi rebaixado, mas não. O cara foi preparado pra entrar naquele lance E hoje que tá ele dando resultado, E né? hoje é o resultado. Hoje é o Tipo, cara ele do time. pecava muito na finalização e hoje o cara é fera tanto com a esquerda quanto com a É o direita. jogador mais caro do mundo, né? Avaliado agora por uma revista aí famosa aí no E esporte. Neymar toma cuidado, que o moleque tá voando. Eu acho que ele vai ser primeiro do que o Neymar melhor do mundo. Se o Neymar for o melhor do mundo, né? Eu acho que o Porque Neymar não vai pela mais. idade que ele já É. tem, eu acho Pode muito esquecer. Não tem difícil. foco. Então, Pode esquecer. infelizmente. Cristiano Ronaldo, na idade do Neymar, já tinha ganhado 2 bolas de ouro, se eu não me engano. Eu acho que nem é mais objetivo do Neymar também. Cara, eu ainda acho que se o Brasil tivesse um Cristiano Ronaldo ou um Messi, o Brasil tinha mais 2 Copas do Mundo. Com certeza. Porque a seleção Entendeu? deles não são Porque tão boas você assim. vê então, um time. A Você seleção vê- de Portugal não é tão boa, mas o Cristiano Ronaldo se destaca. É meio Entendeu? time, né? Mas é como eu falo, o Messi tem talento e o Cristiano Ronaldo trabalhou para aquilo, entendeu? Não que ele não tenha talento, mas o trabalho fez com que ele chegasse ao nível que ele está hoje no time que ele está, entendeu? E com a idade que ele tá, parece que 26 o anos, cara não cai de produção, macho. Assim, porque assim, tem a questão da queda de produção, né? E o cara tá com 36 anos batendo recordes. Pô, mas a alimentação dele é regradíssima. De verdade. E ele é focado, né? Isso, trabalha todo dia, cara. Teve uma polêmica, a única polêmica que eu lembro do Cristiano Ronaldo, que os caras depois foram defender ele, que foi a questão do aniversário dele. Ele comemorou um dia antes da Champions. De um jogo importante, eu não lembro se era Champions ou se era um jogo importante pro Real Madrid. E ele comemorou o aniversário dele assim. Ele ficou até 9 horas com os convidados. Aí depois ele disse, fiquem à vontade. Subiu, foi dormir, que amanhã tem um jogo. E aí a imprensa não quer saber dessa parte, né? É festa na casa do Cristiano Ronaldo, debatendo, e no outro dia ele detonou. Detonou. Questão do foco, né, cara? Eu acho que o mais exemplo disso é ele e o Ibrahimovic também, né? Pela idade que o Ibrahimovic tem, o cara joga pra caralho, mano. E o porte físico dele é foda também. É o trabalho dele sendo visto. Conversando contigo aqui, né? Nem parece que a gente tá conversando com um cara de 20 anos. Parece que a gente tá conversando com um jogador rodado, profissional, experiente. Porque assim, eu acho que até dá pra tu perceber isso, né? Os moleques, eles são interessados, os moleques mesmo. Eles são interessados na fama, em questão de dinheiro, questão de visibilidade. E tu, pelo que a gente tá vendo aqui tu falar, tu é focado mesmo Eu no acho teu que- trabalho. Pelo tempo que eu saí daqui, a gente vai aprendendo muitas coisas, entendeu? Vai aprendendo a se virar. Eu acho que a responsabilidade é maior pelo fato de tu estar longe da família. Tu se torna mais responsável. Eu acho que isso influencia que tua maturidade avance mais rápido, entendeu? E como eu falo, se é algo que tu vai buscar, que tu almeja, tu tem que ter foco naquilo, entendeu? Então a gente não pode brincar com muitas coisas. Tipo, a gente sai, se diverte, claro que todos os jogadores se divertem, né? Mas não como um qualquer faz. Sair, e com isso a gente aprende muito. Eu acho que o amadurecimento vem mais rápido. Porque assim, Aprende a ter limite, o cara né? que trabalha no escritório, por exemplo, ele pode chutar o balde, Porque o cara tem que ter beber limite, né? e tal. Porque e hoje tu no tá dia- aqui, ó. Hoje tu tem folga, mas amanhã tu não tem. Se tu beber hoje, tu vai treinar amanhã, entendeu? Foi uma prova disso, foi Cai de produção, né? É isso. os meninos do futsal que vieram jogar no Sampaio Corrêa. Do Sampaio Aragozes. Sim. Eles vinham, comemoravam. Dizem que eles ficavam até amanhecer, né? Tu viu, né? Mas, porém, eles tinham aquele controle de eles se divertiam, brincavam, entravam na onda, mas E tem um embriagados certo não. horário, né? Tem um certo horário também que o cara tem que cumprir. Tem essa, como tu falou, a bebida que o cara não pode exagerar. Não que ele não vá beber, mas é algo que não pode ser exageradamente. Mas tá falando dos meninos, eles estão parados, entre aspas, né? Porque tá na pré-temporada, mas eles estão treinando, Já cara. começou a Copa Norte. Eu tô Então. acompanhando, por exemplo, o O Profeta. Marquinhos, né, que joga. Marquinhos, Profeta, Marquinhos, Vitinho. Adson, Vitinho. Eu vejo direto eles no Instagram colocando vídeo de treinamento. Então, assim, até os moleque aí, né? Cara treina. Outro dia eu vi uma história bacana, que eu acho que essa história ainda vai ser contada muito. O nome do cara é Kiko. Ele passou, ele tinha a chance de ir pra base, né? Aí fez uma competição
E aí perdeu o contrato, não foi contratado, não foi aproveitado. O que ele fez? Começou a treinar. Treinava sozinho, colocava nas redes sociais. Começou a treinar. Eu vi a história dele no TikTok. Ele vai jogar por um time do Espírito Santo que eu não tô lembrado agora. Real, não lembro. Depois, se eu lembrar, eu coloco nos comentários. Ele é atacante. E aí ele recebeu o contrato. Ele foi contratado por conta dessa visibilidade dos treinos que ele colocava, pela dedicação dele, teve a chance, foi contratado e vai jogar a Série D. E é um bom atacante. E a galera que acompanha ele diz, cara, tu tem nível de Série B. É o cara que tem foco, né? O cara que acredita no trabalho dele. Ele podia chutar o balde e dizer, isso aqui não é pra mim não. Continuou treinando, focado, confiando no talento dele. E tá aí, cara, ele vai jogar a Copa do Brasil pelo time dele lá do Espírito Santo. O time dele subiu para a primeira divisão, vai disputar a Copa do Brasil e vai disputar a Série D. Entendeu? Então a questão do foco, do trabalho duro, a galera só vê a parte lá do cara jogando, mas não sabe o sacrifício que o cara faz para estar ali, né? Acho que é isso, né? Como eu falo também, o sacrifício e o que eles trabalham lá é reconhecido aqui. Não é à toa que o pessoal de Nina Rodrigues, Vargem Grande, Itapecuru chamam para jogar, né? É porque é reconhecido, sabe que o cara tem talento, sabe que pode render no time dele, mesmo que seja um futebol amador, mas está sendo reconhecido de alguma forma. O talento está valendo a pena. Por falar em futebol amador, ainda há clubes que convidam tu para jogar ainda aqui na região. Alguns. Agora perderam. Alguns. Agora mais do que Fui nunca. convidado para jogar pelo Asca também, né? Que sempre me convida. No Quilombo já fui convidado algumas vezes para jogar lá também. E na Nina é o que não falta. Na Nina tu convite. chegou, os caras... Hoje me convidaram para jogar uma pelada lá, mas só que Não dá, né? não dá. Eu tava pra academia e o cara tem que focar, né? Querendo ou não. É férias, mas o cara... Férias não, porque uma semana não é férias, né? É um tempo pra tu visitar tua família, curtir um pouco. E aí o cara curte, mas ao mesmo tempo tem que estar concentrado, porque tem que voltar. E voltar bem fisicamente. Aí numa dessa vai se machuca, é complicado. Aí as pessoas que ainda até dizem, né? Que o cara joga fora agora, não joga mais nesse campo daqui. Não é questão de não jogar no campo daqui, não é questão de não ter mais umidade. É questão que ele tem que ter seguir um... Aí o cara joga, se machuca e tudo que ele construiu lá atrás vai ser jogado no lixo, entendeu? Então o cara tem que pensar em tudo que ele passou para chegar onde tá e jogar tudo pro alto de uma hora para outra. Aí vai que tem um cara maldoso, você que é profissional, pô, deixa eu ver se ele é Já profissional. aconteceu isso mesmo. comigo. Já? Aconteceu. A primeira vez que eu saí para jogar em Belém, no Tiradentes, eu vim jogar aqui, joguei no time do Real Santana. E a mãe de um certo atleta, né, pediu pro cara quebrar minha perna. Porque eu me achava porque jogava fora. Aí rolou até um conflito do meu pai com ela lá. Mas é algo que eu acho desnecessário. Entendeu? Acho que pessoa maldosa dessa... Vindo pelo atleta já é complicado, pela mãe do atleta. Isso aí já é rivalidade Aqui no futsal a gente e via, responsabilidade já, né? a gente via isso também de alguns jogadores daqui, de quererem chegar na maldade, e outros jogadores de fora. Até porque o jogo já estava perdido mesmo, entendeu? Aí eles iam justamente com uma agressão pra cima dos caras. Não precisa disso. Joga o jogo, que tava perdido o jogo. Eu acho que também tua honra vale mais do que uma partida, né, cara? Teu caráter vale muito mais do que uma partida de futebol. Então se tu não tem caráter, não tem honra, não tem o porquê tu tá ali. Entendeu? Porque tu vai dar trabalho no trabalho dos outros. Provocação. Vai prejudicar, né? Não, Provocação provocação é igual- acho que é normal do futebol, É, entendeu? Futebol rola de tudo, eu acho que também o futebol tá perdendo até um pouco do brilho, né? Tá chato, Porque, tá chato, um pouco chato. pô, tu não pode dar um drible que pega cartão ou gera alguma confusão. O futebol, como o Hendrick falou, futebol é arte, entendeu? E o Brasil tem um gigado do futebol. A gente não pode perder o brilho do futebol por causa disso. Cara, eu acho que o maior absurdo que eu vi no futebol, assim, falando negócio de drible, Foi foi... o Paquetá? Não, tem um moleque que ele jogou no Cruzeiro, que ele fazia o drible da folca. Eu sei, Kerrison da Kerrison. Foquinha. Isso é assim. Aí ele botava a bola pra cima e saía, e ele driblava o jogador, ele dava meia lua e o jogador dominando a bola na cabeça, ele foi proibido de fazer esse drible.
Foi proibido, foi proibido. E é o que antigamente era diversão, animava a torcida, hoje em dia tá virando uma coisa chata, o futebol muito mimimi, entendeu? Acho que o Garrincha, se ele fosse jogar hoje, ele não jogava mais. Porque só, tu só tem esse livro de cortar pra esquerda, tu não pode mais fazer isso aí não. O Denilson comentou isso no Jogo Aberto, no programa Jogo Aberto. Aquela matada que o Michel deu naquele jogo contra o São Paulo, que já estava 3-0 pro Flamengo. Lá no Morumbi, que os jogadores de São Paulo estavam assim, o Michel, tá? O Denilson, se fosse ele, não jogar mais. Porque aquilo dali é arte. O cara tem aquele recurso, ele vai usar. Como é que você tem um recurso, sabe fazer e não pode usar? Tá proibido, tá chato. Realmente tá chato. Porque hoje em dia o pessoal zela muito pela tática, entendeu? Que é só o toque de bola e tal, mas o futebol não é isso. O futebol é apaixonante. Não pode deixar de perder seu brilho por causa disso, entendeu? Aí a tática sempre houve a tática, só que hoje está mais avançada, mas o gingado brasileiro não pode ser perdido por causa disso. O É Ronaldinho uma Gaúcho. identidade, né, cara? É, O Ronaldinho Gaúcho, todo brasileiro torcia pra aquele cara. Gostava de ver aquele cara jogando, porque era um show à parte. Né? pô, é o exemplo, né? Doido. Eu acho que o jogador mais habilidoso do mundo era o Ronaldinho. pô. Até o time que jogava contra ele aplaudia ele. O próprio Real Madrid aplaudia de pé no Santiago Bernabéu. E quando ele enfrentou o Barcelona também, pô, tirou até foto com os caras. Foi mesmo naquela final lá da Foi. Europa, que reúne o campeão da Champions League com o campeão daquela outra competição Da lá. UEFA, né? Isso, que era Milan e Barcelona. E ele tava no Milan, né? Era no Milan. E aí o Barcelona foi campeão e o Punhol chamou ele pra Tirar participar foto, da foto. Sim, sim, Virgínia. Aí hoje tá essa chatice aí, gente. E aí tu vai ter que enfrentar essa chatice aí, né? Não, mas ele é zagueiro. Não, eu já tenho que acabar, entendeu? A chatice, cortar pela raiz. Quando o cara pensar, eu já tenho que dar no meio dele. Esse aqui não. Aqui não, né? Dá uma acalmada aí, jogador. Dá uma seguradinha aí. Tem um povo lá me esperando me vendo. Acho que quando o atacante olhar pra ele assim de novo, diz: "Ei, vou pra cima desse aqui não." Não, porque o cara tem que botar logo o medo, porque se o cara for, o cara já vai. Tem que se impor. É, porque o atacante, né, tem aquela visão mais ampla do que que ele tá de frente pro lance, né? Ele tá com a bola. Então ele tem que ter a visão mais ampla. Então o zagueiro tem que mostrar logo o cartão de visita que não é pro cara vir mais pra cima dele. Ele já sabe Meu que ele vai amigo, pense ganhar. duas vezes antes de vir pra cá. Esse era o Milan, esse era o Manchester United em 2005. Tinha uma dupla de zaga que um matava e outro enterrava. Gattuso. Era o mato e outro enterra. Sei que era. Gattuso do Milan, tu é doido. Ai, bons tempos. Então é isso, galera. A gente conversou com essa fera aqui, só tem 20 anos, fala como jogador profissional já, né? E realmente é profissional, o contrato tá assinado, né, velho? O importante é o profissional. papel assinado. Eu acho que como profissional ele já atua há muito tempo, porque pelo que ele fala que ele sempre teve foco, um cara que sabe, né, se desenvolver na fala também. A gente vê muito jogador, quando a gente chega pra entrevistar, não sei falar, tal, não sei o quê. O cara veio aqui, deu a possibilidade da gente entrevistar e conhecer um pouco da história dele, Johnny, que hoje está com contrato assinado pelo Bragantino, né? Bragantino do Pará, o Tubarão do Caeté. Que vocês tiverem a possibilidade, acompanhem o Campeonato Paraense, que é um show à parte, né? O Bragantino está na primeira divisão. Aí, Deve estar se preparando para entrar em campo agora. né, no Contra o momento que a gente Paysandu. grava, né? Tá se preparando para entrar. E a gente espera, Johnny, que tu tenha muito sucesso. Que quando tu voltar aqui, a gente esteja te parabenizando pela uma excelente temporada. A gente vai torcer muito, conhecendo a tua história, né? Não é de Vargem Grande, é da cidade aqui vizinha de Nina Cidade Rodrigues. vizinha. Mas Nina Rodrigues é agregado. é como se fosse ali o nosso vizinho de Cidade casa. satélite de Vargem Grande. O pessoal às vezes até tenta chamar de bairro de Vargem Grande. Já aconteceu. Mas Acontece. o Ninense não gosta muito, não. Acontece de vez em quando nas provocaçõezinhas, né? Mas Nina Rodrigues recebe sempre a gente muito bem, né? A gente vai lá, cara, é muito bom ir fazer entrevista em Rodrigues, é bom demais. Né? É a nossa segunda casa. E aí, Johnny, tuas considerações finais para os nossos telespectadores, para a galera que está tentando seguir esse sonho que tu tá conseguindo realizar aí também. Dá a sua palavra final desse podcast de hoje. Cara, como
queria agradecer novamente, né, pela oportunidade de estar aqui. Isso reconhece que meu trabalho está sendo bem feito e estou sendo visto. E queria que as pessoas não desacreditassem do sonho. Que todo sonho é possível, que com fé e força de vontade você vai conquistar e que as oportunidades virão. Mas aproveite a primeira, porque nem sempre a segunda é melhor do que a primeira. Então tenha força de vontade, tenha foco. Se você acredita, vai em busca do seu sonho. É isso aí, a gente falou com ele, com o Johnny do Bragantino do Pará, cara de Nina Rodrigues, nesse aí fazendo sucesso na copinha, e espero todo o sucesso do mundo para você, Obrigado. que a gente possa te ver no Campeonato Brasileiro de Série A, quem sabe te ver aí na Europa brilhando. Uma Champions. Que é isso, eu vou dizer assim, rapaz, o cara tava com a gente lá no começo da carreira, eu vou dizer pro meu filho, tá vendo esse cara A gente bem tem que aí? sonhar alto, né? Sempre Com sonhar certeza. alto. Esse cara aí já fez parte aí da TV O Glória, fez o podcast, primeiro atleta, né, do podcast da TV O Glória, esse cara aí. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço pelo convite. É isso aí, galera, a gente vai encerrando com o patrocínio da Bet Sports BR, a melhor casa de apostas da cidade e da região. Acredite nos seus sonhos, ele está conquistando o espaço dele, você pode conquistar o seu. É isso aí, tamo junto, valeu, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, e até a próxima, se Deus quiser. Fui!